Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, nós temos a oportunidade, mais uma vez, poder estar aqui na presença do Senhor, juntos, para aprendermos a palavra de Deus. Neste momento, eu gostaria que os irmãos ficassem em pé, nós vamos fazer uma oração em agradecimento a Deus pela nossa chegada até aqui e a permanência dele conosco nesta reunião pela manhã. Na verdade, uma aula de Escola Bíblica Dominical. Quantos mais precisam de oração, irmãos? Eu e a minha casa. Pode falar, irmão. Isso, irmãos. Tá. Tá bom, irmão. Amém. Oração pelo irmão Norberto, que se encontra enfermo. Você que está na sua casa, assistindo essa aula pela internet, apresente o irmão Norberto. Também gostaria de apresentar uma charada, a irmã Irani. Irmã Irani, ela congrega no setor 9 e ela é mãe de uma das coordenadoras ali da Vila Verde. E ela está entubada. Ela está com Covid, está entubada. A filha está desesperada, a família. E ela pediu oração para que a igreja pudesse levantar um clamor e Deus intervir nesse momento tão difícil. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, nós queremos te apresentar, ó Senhor Deus, as nossas vidas na tua presença e agradecimento ao Senhor por termos chegado até a tua casa, Senhor. Senhor, pedimos a ti a tua permanência conosco neste recinto, recebendo, Senhor Deus Pai, nosso culto de gratidão ao Senhor, este momento de aprendizado de Escola Bíblica Dominical. Também, Senhor, foi levantado aqui pelos nossos irmãos, ó, Senhor Deus, a necessidade de intervenção divina sobre a vida do irmão Norberto, que se encontra enfermo, Senhor Deus. Visita o teu filho, Senhor Deus, dando pronto restabelecimento ao teu servo, fazendo conforme a tua vontade. Também eu quero apresentar, Senhor Deus, Pai, a irmã Irani, ó, Senhor Deus, que se encontra entubada neste momento no hospital, através, Senhor Deus, Pai, dessa doença, Senhor Deus, desse vírus que tem contagiado todo mundo. Senhor, visita a tua filha. O Senhor pode alcançar a tua filha ali naquele lugar. O Senhor pode entrar nos teus pulmões, nos teus alvéolos. O Senhor pode dar o pronto restabelecimento para a tua serva, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Visita a tua filha, Senhor Deus, e traga o pronto restabelecimento assim também para o Senhor Norberto. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, nesta manhã, certos de uma resposta, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estaremos estudando a lição de número 7, certo? A lição de número 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. Lembrando que nós estamos estudando nesse trimestre a revista cujo título é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então, nós vamos estudar durante toda a revista uma série de princípios que o cristão tem que ter para que ele possa vencer no momento de crise. E aí nós teremos como base o título e o tema ligado a Neemias, reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então, é bem importante a gente gravar isso, porque todas as lições que nós vamos aprender, ela traz um princípio para a gente. Se os irmãos forem olhar a lição de número 6, os irmãos vão observar que a lição de número 6, ela fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. E dentro dessa lição, ela traz algum princípio para a gente. Talvez o princípio da obediência daquele povo, o princípio da determinação. E sempre em momentos de crise, o Senhor, Ele coloca algum princípio estabelecido para que nós possamos nos fundamentar e nos basear para que nós possamos vencer o momento de crise. Sempre levando em primeiro plano a palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus nós encontramos. Mas os princípios, eles são os norteadores aí para que nós possamos viver uma vida cristã sadia.
E hoje nós vamos falar sobre separação, sobre santidade, sobre santificação. Esse é o tema basilar da nossa lição nesta manhã, tá bom? Então, o tema da lição diz: o povo de Deus deve separar-se do mal, e o textuário da lição se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 17, diz assim: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 17. A verdade prática diz assim: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura diária, depois eu gostaria que os irmãos lessem lá nos seus lares, parassem um minuto e dessem uma lida, porque foi bem interessante a leitura diária dessa semana. Lá está falando sobre separação e ordem divina, o trágico resultado da mistura, vida separada glorifica a Deus, o ambiente numa igreja despertada, o despertamento renova e é tempo de despertamento. Então, depois os irmãos podem dar uma lida, tem alguns versículos bases aqui, e os irmãos podem meditar lá no vosso lar, tá bom? E a leitura bíblica em classe nos chama a atenção que está justamente em um dos livros que está falando sobre a reconstrução. Então, são Esdras e Neemias. São dois livros que vão citar justamente a reconstrução. Em determinado momento, nós vamos ler alguma citação de Ageu, também do profeta Ageu, que fala sobre o momento da reconstrução. Como já foi dito em tema introdutório nas outras lições, a reconstrução ela se dá justamente no momento em que o povo judeu estava cativo na Babilônia. Passados 70 anos, esse povo agora, por meio de um decreto do rei Ciro, eles passam a retornar à sua cidade chamada Jerusalém, e ali eles começam um período de reconstrução. Reconstruir a sua vida social, reconstruir a sua vida política e reconstruir a sua vida religiosa, que é a reconstrução do templo. Nesse momento de reconstrução, a gente precisa também aprender alguma coisa. Qual, Cleiton? A questão é, o povo já errou uma vez pela mistura. O povo já errou uma vez por ter dado oportunidade de outros povos adentrarem sobre a sua vida. O povo judeu já vinha errando. Os irmãos conhecem muito bem a história do povo israelita e do povo judeu, que muitas vezes deixavam os povos que não eram judeus adentrarem suas terras e haver mistura, e haver idolatria, e haver apostasia. E o que acontecia naquela época? Deus, ele permitiu que passasse por esse cativeiro na Babilônia para que o povo aprendesse. Aprendesse o quê? O tema que nós vamos falar hoje. Separar-se do mal. Viver uma vida em santidade. Na verdade, se nós formos colocar aqui algo bem básico para a gente falar, eles vão começar do zero. Eles vão voltar do zero. Vão reaprender a ser uma nação novamente. A partir daquele momento, através da orientação divina e dos reconstrutores Neemias e Esdras. Se os irmãos observarem o livro de Neemias, os irmãos vão ver a questão mais prática da reconstrução. Levantar muros, isso que fala lá em Neemias, chamar o povo para a responsabilidade, para o voluntariado e para a reconstrução dos muros. Se a gente for ler em Esdras, Esdras vai estar trazendo mais uma reforma religiosa, buscando-se com base na palavra de Deus, observando, trazendo os princípios da palavra de Deus. Ele resgata o livro da lei, ele traz uma orientação para o povo com relação a isso. Mas hoje nós vamos se basear lá em Esdras, no capítulo 2, o versículo 59 ao 62, Esdras, capítulo 4, versículo 2 e 3, e Esdras, capítulo 6, versículos 2 ao 4, tá bom? Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Esdras, capítulo 2, verso 59 ao 62. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Harsá, Querube, Adã e Imer,
porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher dos filhos de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Esdras capítulo 4, versículo 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque com vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, o rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. Esdras capítulo 6, versículo 2. E em Aquimetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus e em Jerusalém. Essa casa se edificará para um lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, e a sua estatura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, e com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. E uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Amém? Essa é a leitura bíblica que foi designada pelo comentarista para que nós pudéssemos conversar nesta manhã. E é interessante que Esdras ele traz muito claro a questão que diz para os irmãos da separação, né? E os samaritanos, como nós vamos estudar daqui a pouco, eles queriam se introduzir, né, na reconstrução do templo. Nós já vimos que em determinados momentos eles foram opositores e agora eles queriam obter os privilégios da reconstrução do templo. Esse tema dos samaritanos é tão importante que eu não vou me aprofundar, porque na lição de número 12 nós vamos tratar específico sobre esse tema. Tá? Deus acho que rejeita o casamento misto, se eu não me engano, é o tema, e vai ser falado sobre a questão dos samaritanos. Veja bem, irmãos, quando nós falamos do tema, o povo de Deus deve separar-se do mal, nós precisamos observar alguns objetivos que a lição precisa ser tratada. E o primeiro objetivo que eu coloco aqui para os irmãos é o seguinte: por que Deus ele não aceita a mistura do seu povo com o mundo? Haja vista esse povo de Israel, a gente está levando um pouco mais para o Antigo Testamento, esse povo aqui os judeus, e depois nós vamos fazer uma aplicação para a igreja de um modo geral. Por que Deus ele não aceitava a mistura do seu povo com outros povos naquela época? E hoje ele não aceita por causa a relação do seu povo com o mundo. Veja, primeiro, naquela época, o povo de Deus ele tinha uma tradição, ele tinha uma história, ele tinha uma genealogia. O povo de Deus tinha uma lista genealógica que os irmãos foram observar lá em Esdras, no capítulo 6, se eu não me engano. Os irmãos vão ver, no capítulo 2, do verso 1 ao 70, os irmãos vão ver uma genealogia extensa para demonstração justamente da origem daquele povo, da história daquela tribo, da história daquele clã, para demonstração da evidência de onde
da ligação entre aquele povo com Abraão. E também, aquele povo, ele tinha o que nós chamamos de uma legitimidade sem mistura. Então, quando se falava da genealogia, buscavam-se 2 pontos. Primeiro, legitimar aqueles que voltavam, identificando seus ancestrais, e demonstrar que a ligação do exílio, ela não invalidaria a promessa de Deus feita para Abraão, que ele faria o quê? Uma grande nação. Então, se nós parássemos para pensar e permitíssemos a união desses povos mistos aqui, não seria mais a nação de Abraão povoando, mas seria uma nação mista. Então Deus ele fez o seguinte, olha, é um momento de separação, é um momento de vocês tirarem aquilo que não pertence à genealogia, à história e à promessa de Deus na vida do povo judeu. E é neste momento que Esdras e Neemias eles começam essa árdua tarefa de buscar na genealogia, de buscar nos registros, de buscar na história, justamente quem tinha essa ligação à genealogia advinda de Abraão. E aí, irmãos, nós tiramos uma lição justamente para a igreja. E é muito interessante, quando eu parei para ler isso aqui, a relação que tem a igreja hoje com esse princípio de separação. Há um texto que nos chama a atenção, que se encontra lá em Mateus capítulo 7, verso 14, e João 3 e 7. Mateus capítulo 7, verso 14. Os irmãos quiserem ler, fiquem à vontade. Mateus capítulo 7, verso 14. Vou ler o 13, a partir do 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Veja, se nós formos delimitar hoje, nós vamos observar o que acontece com a igreja contemporânea, nós vamos observar que o povo e os líderes, alguns líderes, né, porque nós sabemos que temos igrejas sérias, eles estão preocupados com o quê, irmãos? Com a quantidade. Eles estão preocupados com a quantidade de pessoas. E o texto fala o quê? Que a porta larga, ela leva à perdição, e muitos são as que entram por ela. Então, quando nós observamos essa questão, eu vejo que a quantidade, ela não é tão importante dentro do reino de Deus. É certo que é muito bom nós sempre termos metas e objetivos, mas quando nós observamos o texto, nós vamos ver que só vão permanecer quem entrar na porta estreita, que é que conduz à vida e conduz à salvação. E quando nós falamos de adentrar pela porta estreita, nós vamos observar que só vai permanecer dentro da porta estreita o cristão que tem a qualidade de cristão. E é nesse momento que, como foi feito ali no cativeiro, o Senhor ele pode fazer essa distinção neste momento. Aqueles que adentrarem pela porta estreita, que conduz vida e salvação, são aqueles que estão mais próximos do Senhor. São aqueles que buscam cada vez mais se separar do mal e cada vez mais adentrar-se por essa porta estreita. Mas existe uma classe de pessoas também que elas preferem não entrar pela porta estreita, mas sim entrar pela porta larga. A porta larga. E se enganam pensando que estão obtendo a salvação, mas na verdade estão no caminho de perdição. Então veja que a relação do que Neemias e Esdras fizeram traz muito próximo a nossa ideia hoje como igreja. Em que porta nós queremos entrar? Em que porta nós queremos adentrar? Talvez nós tenhamos algumas pessoas que nos escutam
que às vezes reclamam, que às vezes se indagam com relação a essa questão de separação, falando, não, mas isso não tem nada a ver. Tem sim, irmãos. Porque quando nós nos adentramos pela porta estreita, nós vamos buscar cada vez mais a qualidade da nossa vida cristã com o Senhor. E era isso que o Senhor queria com aquele povo naquela época. Justamente o que, Cleiton? Justamente uma separação. Justamente uma distinção. Deixar as coisas que não agradam ao Senhor de lado e buscar estar sempre no centro da vontade de Deus. E nós, como igreja, estaremos sempre quando? Quando nós nos adentrarmos à porta estreita, buscando sempre uma vida em santidade com o Senhor. Amém, irmãos? Deixa eu ver, João, né, que eu disse? João, capítulo 3, e o versículo 7. João, capítulo 3, e o versículo 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então veja, aquele que é nascido de novo, ele sabe que ele tem que separar do mal. Aquele que é nascido de novo, ele sabe que ele precisa estar mais próximo de Deus. Ele sabe que é necessário ele buscar cada vez mais a presença do Senhor. Então o primeiro objetivo é, porque Deus não aceita a mistura do seu povo, porque Deus não aceita a mistura da sua igreja com o mundo. Primeiro, porque dentro desse povo existe uma história, existe uma tradição. E dentro desse povo existe uma legitimidade, né, que o faz ser cristão, que o fazia ser judeu naquela época. E Deus ele não poderia deixar com que essa história e que essa legitimidade se perdesse com o tempo. Se fosse permitido, hoje não estaria o judeu mesmo, estaria o judeu semi-samaritano, judeu samaritano, e assim nós teríamos vários segmentos, e na verdade perderia a legitimidade da história. E por último, a gente tem que, irmãos, buscar estar pela porta estreita. Aquele que se santifique mais ainda. Não é isso que a Bíblia nos orienta? Então nós estamos vivendo esse momento da igreja, justamente buscar a questão da santidade sobre as nossas vidas. Segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos aqui nesta manhã, é que a demonstração de uma vida em santidade afugenta os inimigos da vida cristã. Veja que os inimigos, eles sempre estarão no meio do povo. Sempre você vai ver alguém se levantando contra a obra do Senhor, ou contra até mesmo os cristãos. Nós observamos aqui, eles sempre estarão no meio, infiltrados, com falsas doutrinas, com falsos costumes, e buscando sempre nos dar cooperação. Foi isso que aconteceu. Nós vamos ver que os samaritanos, quando eles estavam aqui, os irmãos vão estudar melhor lá na lição de número 12, como eu disse para os irmãos, em 721 a.C., os samaritanos eles foram introduzidos no meio do povo judeu. Sargão II, que era o rei naquela época da Síria, né, houve lá a questão da Síria com Israel, e os samaritanos ficaram meio que deslocados. Sargão II ele manda o quê? O povo samaritano ir para Babel, ir para a Babilônia. E lá no meio da Babilônia, os samaritanos se infiltraram no meio dos judeus e começaram a ter relações com os judeus. Então, sempre no meio do povo de Deus, você vai ter alguém que não comunga da mesma fé que você. Sempre. Às vezes a gente fica conversando, né? E eu falava muito isso com o Ivan. Às vezes tem pessoas que elas vêm com outros costumes, pastor. Elas chegam, vão fazer, vão acontecer. E às vezes a gente mantém o nosso padrão que foi ensinado na nossa igreja e a gente observa. Por quê? Porque a pessoa ela não prevalece, ela tem que ter uma base, ela tem que ter um fundamento. A mesma coisa dos samaritanos. Eles chegaram meio que
gaiato na história, entraram lá para o cativeiro, começaram a se infiltrar com o povo judeu, começou a se envolver, os irmãos vão ver lá na lição 12, tiveram até a questão de casamentos, né, se envolveram, e em determinado momento, quando estava meio crítico, eles até ofereceram cooperação. Eles falaram, olha, nós estamos observando que vocês vão edificar o templo. É bem verdade que nós não temos registros como judeus. Nós não temos descendência. Nós não temos uma linhagem genealógica, como eu disse para os irmãos. Mas nós queremos ajudar vocês a edificar. E aí foram observados no registro que eles não tinham. E o que eles fizeram, irmãos? Eles foram até Zorobabel. Eles foram influenciar o líder. Eles foram até o líder para ganhar alguns privilégios. Foram até o líder pedir, olha, nos ajude, deixa-nos ajudar com relação à reedificação do templo. Nós vimos lá no texto que nós lemos, aqui na leitura bíblica, lá no capítulo 4, verso 2 de Esdras, quando eles dizem assim, olha, e chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes, deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde o dia de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos mandou vir para cá. Veja, os samaritanos eles não tinham os princípios judaicos. Os samaritanos eles estavam inseridos no meio dos judeus, embora praticasse uma fé judaica, mas dentro do seu coração havia adoração a outros ídolos. Eles não tinham os mesmos princípios, eles não tinham as mesmas tradições, eles não tinham os mesmos objetivos. Eles estavam inseridos, mas os seus objetivos eram outros. Agora, aqui eu quero trazer uma lição para a gente. Irmãos, nós temos culto de ensino, nós temos culto de escola dominical, nós temos vários trabalhos voltados à nossa igreja. E nós precisamos nos blindar de muitas pessoas que, às vezes, vêm trazer falsas doutrinas para nós, falsos ensinamentos para nós. Nós precisamos, de fato, o texto diz, nesses últimos dias, separar-nos do mal. Temos o discernimento daquilo quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. Quantas pessoas nós temos hoje aqui que já sofreram por uma profecia mal dada, que já sofreram por uma revelação que era infundada? E aí, às vezes, as pessoas trazem a culpa para quem? Para Deus. Mas, na verdade, nós abrimos espaço para essas pessoas, às vezes, trazerem algo sobre a nossa vida que não provém com base na palavra de Deus. Se você quer uma profecia para a sua vida, a maior profecia é a palavra do Senhor. Medita na palavra do Senhor. Medita e busca, Senhor, você pode, porque o Espírito Santo habita em você. Lá em Coríntios fala que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E se o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo ele pode revelar dentro da sua palavra a situação em que você está vivendo e te trazer uma resposta. Imagina você ter uma experiência de estar passando por um momento de dificuldade, você abrir a palavra de Deus e Deus te trazer um acalento, uma resposta, um alívio para a sua alma. Profecia fidedigna é a palavra do Senhor. Assim como foi dito o testemunho do pastor Isaías, alguns dias desses atrás, que até nos trouxe uma comoção. Por quê, irmãos? Porque foi dentro da palavra. O próprio irmão Edmilson viveu essa experiência. Dentro da palavra de Deus, nós encontramos resposta para os nossos problemas. Nós não precisamos buscar oráculos, nós não precisamos buscar terceiros, nós não precisamos buscar ninguém. É só abrir a palavra do Senhor que ela tem uma resposta para as nossas vidas. Então veja que eles não tinham os princípios, eles não tinham a sua fé voltada inteiramente para os princípios judaicos. Muito pelo contrário, eles se infiltraram. E eles queriam obter o quê? O texto diz, eles queriam obter os privilégios do povo judeu. Chegaram a Zorobabel, aos chefes dos pais, e disseram, deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos. Ou seja, eles não buscavam.
Ele coloca o verbo no futuro, ele diz, buscaremos o vosso Deus. Ou seja, eles deveriam já estar buscando, mas na verdade não estavam buscando. Nós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon. Veja, só sacrificavam, mas não buscavam. Era uma adoração dividida. Eles adoravam outros deuses e queriam sacrificar ao Deus de Israel. Isso, irmãos, existe muitas vezes. Duplo sentido, as pessoas estão, mas com outra finalidade. Estão no nosso meio, estão no nosso convívio social. Eu conheço algumas pessoas que estão próximas a mim, que se dizem cristãos, e aí, em determinado momento tomam cerveja, né? Se rendem a um samba, né? Se rendem às paixões. Eu fico me perguntando. E a gente fica em dúvida, a gente cai naquela questão de Asaf, né? Que nós vamos ver lá na frente. A gente fica se perguntando, mas será que está certo isso, está errado, a prosperidade? Mas, na verdade, lá em Asaf, diz assim, mas quando ele entra no templo, aí ele vê realmente a finalidade, o fim dos ímpios. Então, irmãos, vale a pena continuar se separando do mal. Vale a pena se renegar. Vale a pena se abster das coisas desse mundo. Vale a pena se dedicar a uma vida em santidade ao Senhor, em oração, em consagração, em jejum, em leitura da palavra, em obediência à vontade de Deus. Vale a pena porque o nosso fim, ele não está ligado às coisas dessa terra. O nosso fim está ligado às coisas celestiais. O nosso fim está ligado justamente a Canaã celestial. Ao objetivo que Deus tem para nós é que todos nós sejamos salvos. Todos nós estaremos juntos no arrebatamento da igreja. Então veja, eles ficaram oferecendo cooperação. Os irmãos vão ler lá no verso de número 3. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram, não convém que vós e nós edifiquemos a casa a nosso Deus, mas nós, sós, edificaremos a casa ao Senhor, Deus de Israel, como ordenou o rei Sírio, o rei da Pérsia. Veja que ele deixa muito claro, ele fala, não convém a gente misturar as coisas. Vocês estão aqui, mas não convém, isso aqui é uma determinação divina para o povo judeu, para a reconstrução do templo, para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então não convém que nós e vós façamos a reedificação desse templo. Mas é necessário que nós, e ele deixa bem claro, né? Sós fazemos a reedificação do templo conforme a determinação do rei Ciro. Existe um momento na nossa vida que a gente precisa ser radical. Não é? É radicalismo mesmo. Olha, separação total. Se você comunga dessa ideia, a gente pode até ser colega de trabalho, mas trocar informações pessoais, não. É radicalismo total. A gente precisa saber em que lado nós estamos, irmãos, porque cada vez mais o mundo ele nos influencia aos pensamentos dele. E às vezes a gente precisa não ser enclausurado, é claro, a gente é um ser sociável, mas nós não podemos dar margem para que as pessoas introduzam pensamentos errados e setas malignas na nossa vida. Porque uma vez colocado, depois para tirar é complicado. Aí tem que ter o pastor na palavra, na oração, né, a liderança de um modo geral fazendo isso, mas nós podemos observar que se nós nos separarmos e buscarmos orientação do Senhor, nós vamos vencer este mal, nós vamos viver uma vida em santidade. E aqui eu trago 3 ações que o comentarista ele traz para a gente nessa manhã. Ele diz assim, olha, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 ao 5, afaste-se do que não é sã doutrina. O que não é sã doutrina, se afasta, irmãos. O que é uma doutrina errada, nem procura saber.
A nossa curiosidade, às vezes, é querer saber aquilo que é novo. Mas, na verdade, irmãos, tudo que é novo é repetido. Pode ter certeza que tem alguma base naquilo que é antigo. Pode ter certeza que foi copiado de alguma coisa. Não é novo. Sempre tem algum viés daquilo que já foi realizado. Então, o texto, eu trago aqui para os irmãos: afaste-se do que não tem a sã doutrina. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 ao 5. Quem achou? Se puder nos ajudar com a leitura. 1 Timóteo 6, 3 ao 5. Um de cada vez, irmãos, não precisa. 1 Timóteo 6, 3 ao 5. Se alguém ensina alguém com outra doutrina, e se não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, É interessante. desviantes e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos sãos. Obrigado, irmão Edmilson. É interessante que o texto que o irmão Edmilson leu, ele vai trazer uma série de consequências para quem não observa a sã doutrina. Né? Quando nós observamos a sã doutrina, nós não vamos ter acesso. Mas quando nós não observamos, o texto, ele fala que é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem, olha só, invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas e por aí vai. Ele vai trazendo uma série de consequências. Então é necessário que a gente precisa, irmãos, a pessoa que não está ligada à sã doutrina, a gente precisa ter a separação. Porque senão vai nascer isso. Vai nascer inveja, vai nascer porfia, vai nascer uma série de situações pelas quais nós vamos trazer um monte de problema para a igreja. E a gente pensa que não, mas isso se inflama de tal forma que depois não se tem mais o controle e a dimensão do problema. Então, é necessário que se afaste daqueles que não têm a sã doutrina. E se afaste... Você estava falando aí, eu procurei aqui o texto que eu estava lembrando, até dessa parte aí que os samaritanos querem se associar, e aí desse grupo, né? E aí Paulo vai falar em 1 Coríntios que, e aí está falando dessa nossa separação, né? Ele traz essa ideia, inclusive desses que o que ele vê até como pior é aquele que se diz irmão, Isso. mas na verdade não é. Então até ele vai falar em 1 Coríntios 5, versículo 9. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, por devasso, 1 Coríntios 5, partido do 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, por devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Então ele traz a ideia de que é pior esse samaritano, que ele se diz irmão, mas na verdade ele não é, do que propriamente o que é do mundo mesmo. Aí, ó. Que é esse que você falou lá, o cara da empresa, o cara da escola, o vizinho, não sei o quê. Ele fala que, na verdade, o pior mesmo é esse que se infiltra, que é o samaritano. Que é o que está dentro, Então, né? a gente tem esse samaritano, né? Ele está ali, ele fala que é irmão, mas, na verdade, ele tem essa vida... Essa vida pregressa aí fora, né? É o Raimundo, né? O pé dele É o famoso Raimundo. É o isso aí. pior mesmo é esse. Ele fala, com esse daí, você nem se associa. Agora, com o do mundo, não, porque senão não tem gente que fala para você sair do mundo
Não, é interessante a gente trazer esse pensamento. Existem pessoas assim, irmãos. O pastor deve ter mais experiência que a gente na sua vida ministerial, mas o pouco que a gente tem como coordenação de jovens, que a gente tem acesso a vários coordenadores de jovens, a gente percebe que as pessoas elas estão infiltradas justamente para maquinar o mal mesmo, para fazer arruaça, para fazer divisão, para fazer contenda. E a gente precisa, irmãos, ter o discernimento do Espírito Santo aguçado na nossa vida. Porque, se vier falar, você já tem que rechaçar mesmo. É isso que o Ivan disse. Olha, irmãos, eu não comungo com essa ideia, e o irmão vai para lá, vou para cá, e até mesmo criar uma inimizade com essa pessoa. Por quê? Porque se você dá espaço, irmão, vai embora. Você vai só alimentando e você começa a ser influenciado por essas pessoas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem assim, de diversas maneiras, né, diversas igrejas. Às vezes a gente tem no nosso meio algumas pessoas, às vezes a gente tem outras igrejas que querem também nos influenciar. Eu disse para os irmãos aqui, numa aula, na última aula que eu dei, do irmão que falou, estava numa igreja maravilhosa e tal, e aí falando que a igreja dele era a igreja correta, irmão Edmilson, era a igreja certa, e eu falei, olha, daqui a pouco vai vir o besterol, ele vai falar alguma coisa que não vai dar certo. Aí eu falei, mas qual é a sua igreja? Não, que a minha igreja era uma igreja de missão. Aí eu falei, mas qual é o fundamento da sua igreja? A minha igreja só prega as cartas do apóstolo Paulo. Eu falei, mas e os evangelhos? Não, os evangelhos não. Mas e o Antigo Testamento? Também não. Mas só as cartas do apóstolo Paulo a nossa igreja é uma igreja missionária. Só prega a carta. Eu falei, mas irmão, é missão apostólica. Eu falei, não tem lógica uma coisa dessa. Não tem lógica, não tem fundamento. Você separar, segregar a Bíblia e falar, olha, só vou seguir essas epístolas e o restante não tem valor nenhum. Você veja, irmãos, que as pessoas, e eu quero trazer aqui, parabenizar a nossa igreja, porque é centenária, e tem pessoas que se comprometem a ensinar a palavra de Deus, ainda prevalece com a sã doutrina, ainda prevalece com a escola dominical, os cultos de ensino, seriedade na palavra, entendeu? Buscando sempre o aperfeiçoamento dos seus obreiros. E a gente precisa trazer isso à tona também. Não é só o capim, a casa do outro que é melhor. Não, irmãos, a nossa igreja, ela tem história. Ela não é uma igreja que nasceu ontem, não. Tem mais de 100 anos de história. E a gente precisa dar valor a este lugar, a esta casa de oração. Então, veja que tem que se afastar, que nem o Ivan disse, dessa questão das pessoas que não têm acesso à sã doutrina, e também tem que se afastar daqueles que têm uma vida irregular. Abre lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Pessoas que têm uma vida irregular. 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Aí ele continua dizendo, antes cresçai na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então veja, tomemos cuidado, irmãos, dessas pessoas que são abomináveis, dessas pessoas que tentam nos influenciar. Mas antes de nós fazermos tudo isso, nós precisamos crescer na graça e crescer no conhecimento. Crescer na graça, ter uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de devocional, da leitura da palavra de Deus, uma vida de separação, né? E crescer no conhecimento, buscar sempre aprender a palavra de Deus. Ou seja, vir na escola dominical, vir nos cultos de ensino, se puder fazer um curso também voltado para aprender a palavra do Senhor, isso nunca é demais, porque aprender a palavra do Senhor é um benefício maior para nós, como cristão. Vai transformar a nossa vida. Então, veja, o apóstolo Pedro ele recomenda, separa dessas pessoas e antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E também, irmãos, se afastar daquelas pessoas
que causam divisões, né? Nós falamos de aquelas que se afastam da sã doutrina, que têm uma vida irregular, e também daquelas que causam divisões. Existem pessoas que são especialistas em causar divisões. E como começa uma divisão, Cleiton? Sempre começa com uma fofoca. Ou não? Uma divisão sempre vai começar com uma fofoca. Ninguém vai chegar aqui, olha, não falo mais com o senhor, pastor, não falo mais com o senhor, irmão Edmilson. Eu tenho que ter algum fundamento para falar isso. Ou seja, nesse fundamento veio de uma outra pessoa. Pode ter sido de uma outra pessoa, pode ter certeza que toda divisão começa com uma fofoca. Então, a gente precisa eliminar essa questão da fofoca em primeiro plano, porque a divisão, ela acaba sendo o quê? Mitigada. Ela acaba sendo o quê? Diminuída. E como a gente acaba, Cleiton, com a fofoca e com a divisão? Com a união, com a comunhão, com uma vida de comunhão. E como a gente faz para ter união e comunhão, Cleiton? O amor de Deus derramado nas nossas vidas. Nós precisamos ter esse amor dele derramado nas nossas vidas. O amor que se absteu de ter uma vida normal, que se absteu de ter uma vida natural e morreu por nós. É esse amor que eu estou dizendo. É um amor incondicional. É um amor que não requer nada em troca. Isso nós temos que ter pelo nosso irmão. Ontem foi falado de São Miguel, o pregador disse uma palavra muito assim, certa. Nesse tempo de pandemia, a gente está preocupado muito com os nossos problemas. E, de fato, nós vamos nos preocupar. Mas será que nós já paramos para pensar o problema do nosso irmão? O problema do nosso vizinho? O problema do nosso irmão na igreja? Isso é amor. Isso é demonstração de amor. É demonstração de entrega pelo nosso próximo. Quando a gente estiver nesse invólucro aí de amor, nós não vamos ter espaço para fofoca, nós não vamos ter espaço para divisão, nós vamos ter espaço para união, nós vamos ter espaço para comunhão, nós vamos ter espaço para sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Os nossos cultos não serão mais os mesmos. As nossas escolas dominicais não serão mais as mesmas. Os nossos momentos de confraternização não serão mais os mesmos, porque Deus estará presente e haverá uma grande manifestação do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Se encontra lá em Romanos, capítulo 16 e 17, capítulo 16, verso 17, depois os irmãos podem dar uma lida, que Paulo lhe orienta essa questão da divisão. Mas, irmãos, a santidade, ela nos traz vários exemplos durante a trajetória. Deixa eu só ofertar. A santidade, que é este ato de relacionamento que o cristão tem com Deus, dentro da supremacia que Deus é o ser santo na sua essência e na sua completude, né? Deus, ele é santo por si só, né? Ele detém toda a santidade. Nós vamos se basear na questão da santificação, no processo, na santificação posicional e na santificação progressiva. Santificação posicional, Cleiton, é aquela quando eu aceito a Jesus, eu passo a ser um santo na presença do Senhor. Santificação progressiva é aquela que eu preciso ter a cada dia, buscar ser santo a cada dia na presença do Senhor. E aí, irmãos, a santidade, o requerimento da santidade está durante toda a Bíblia. E eu vou citar apenas um personagem que em 3 momentos ele teve essa questão da santidade indagada. Esse personagem é Josué. Josué, no capítulo 3 e o verso 5, os irmãos puderem nos ajudar. E depois, Josué, no capítulo 5, verso 13 ao 15. E depois, Josué, no capítulo 7 e o verso 13. Primeiro, nós vamos ver a passagem, o requerimento dessa santidade no momento de milagre. Deus, ele requereu santidade para a obtenção, para a realização do milagre. Josué, capítulo 3, verso 5. Alguns irmãos acharam? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de
Veja, o povo estava prestes a receber um milagre. O povo estava prestes a passar por um momento de milagre. O que o Senhor fez? Ele disse a Josué, olha, peça santificação ao povo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará um milagre no meio de vós. Então, a santificação, lá naquela época, para a obtenção de um milagre, uma vida em santidade para a obtenção do milagre. Josué, capítulo 5, verso 18. 5 e 18. Não, desculpa, 5 e 13. 5 e 13 e 15. A minha letra aqui foi... E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E aí, o verso 13, você leu também? 13, deixa eu ver aqui, irmãos. E o 15? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Isso. Veja que no momento da conquista, Deus requer santidade. Olha só. No momento do milagre, Deus requer santificação. No momento da conquista, Deus requer santificação. E no momento da renovação, Deus também requer santificação. Josué capítulo 7, o verso 13, e Josué capítulo 8, o verso 1. Levanta-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. O 8 também, pastor? Leu o 8 primeiro. Então disse o Senhor a Josué, não temas e não te espante. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Isso. O 13 pede para haver uma separação, para haver uma santificação, para retirar o anátema, para retirar aquilo que estava impedindo de Josué conquistar aquela cidade. E no verso 8, o Senhor ele determina justamente para Josué que o Senhor daria a ele aquela cidade. Então veja que esse personagem específico, ele tem no seu livro 3 passagens que requerem a santificação, que requer a santidade do povo, que requer um comportamento diferenciado. Santidade, irmãos, no momento do milagre. Santificação, melhor, no momento do milagre. Conquista, no momento de santificação, no momento da conquista. E santificação no momento da renovação que aquele povo estava na presença do Senhor. Ali no pós-exílio, nós vamos também observar essa questão da santidade, que é o que nós estamos tratando aqui nesta manhã. Neemias, capítulo 6, o verso 16, ele vai falar mais em específico para a gente. Deixa eu ver aqui. Quem achou, se puder ler. Neemias capítulo 6 e 16. É isso? Acho que não era isso não, viu, irmão? Abre 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 6, verso 17. 2 Coríntios capítulo 6 e 17. Depois eu volto nisso.
16 e 17. Porque saí do meio dele e apartai-vos, diz o Senhor, que não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Isso foi o textual. Agora, 7:1, irmão Edmilson, você já está aí pertinho? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no Senhor. Isso. O objetivo de terminar aquela obra era justamente esse que o povo estava se valendo, eles estavam se separando, eles estavam se santificando e eles estavam cada vez mais próximos da vontade do Senhor. E a reconstrução dos muros foram concluídas e a reconstrução do templo ela foi executada de forma que veio a glorificar o nome do Senhor. Agora, irmãos, vejam uma coisa. Existem algumas pessoas que, em determinado momento, dentro da palavra de Deus, elas duvidaram, que nem eu disse para os irmãos, essa questão se valia mesmo a pena buscar a santidade em detrimento do que acontecia na sua época. E aí nós observamos um dos maiores salmistas, o salmista Asaf, no Salmo de número 73, eu gostaria de convidar os irmãos para que abrissem a sua Bíblia. O Salmo de número 73, ele vai mostrar a condição de um salmista que no verso de número 13 e 17, ele traz algumas indagações com relação a isso. Verso 13, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Veja que ele indaga, dizendo que tudo o que ele está fazendo não vale a pena, né? Tudo o que ele está fazendo não exige uma finalidade, não tem uma finalidade específica. Por quê? Porque ele estava observando a questão dos ímpios. Ele estava observando a relação que tinha da sua vida com os ímpios. E quando ele começou a observar isso, ele começa a se indagar. Ele começa a perguntar: os ímpios prosperam e não fazem o que eu faço. Os ímpios prosperam e não se separam como eu separo. Os ímpios prosperam e não se dedicam como eu dedico. E quando nós saímos do templo e observamos a política do mundo, e observamos as ideologias do mundo, nós vamos cair nessa contradição também, irmãos. Por mais crente que nós sejamos. Mas aí o texto ele nos traz uma grande diferença que o salmista nos dá como um grande aprendizado. Ele coloca lá no verso de número 16 e 17, ele diz assim: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Quando ele quis compreender essa questão da prosperidade dos ímpios em relação a uma vida em santidade ou uma vida em santificação, um progresso de santificação, ele ficou sobremodo perturbado. Mas aí ele nos dá a resposta. Ele diz: olha, até que entrei no santuário de Deus. Veja o quão é importante o santuário de Deus. Veja o quão é importante estar na presença de Deus. E aí, Cleiton, abre um adendo aí para combate aos chamados desigrejados. Boa. Pessoas que falam que tem que cultuar Deus em casa, na internet. Para quê? Eu vou assistir o culto em casa para quê? Está entendendo? Mas esse versículo aí é propício para nesse momento, né? Desigrejados. Porque as pessoas pensam que culto na internet é a mesma coisa que você estava presencial. Não é, não. Esse salmo mostra claramente que a comunhão ela está justamente aqui, né? Com os irmãos, com a igreja. Embora a gente não tenha o contato físico, mas o olhar, o momento que nós estamos juntos, a troca de experiências, né? Isso faz com que a gente cada vez mais se aproxime como cristão. Mas é interessante que até que entrei no santuário de Deus,
Às vezes as pessoas não dão tanta importância. Não dão importância à igreja, não dão importância aos momentos que Deus preparou para que nós pudéssemos estar aqui. E às vezes, irmãos, por não estarem aqui, aí o texto diz, eles não compreendem o fim deles. E a gente fica, né? As pessoas ficam questionando, mas fulano de tal, ele nem é crente e ele conseguiu a bênção. E ele ainda fala, ele conseguiu a bênção, nem sabe se é bênção. A gente intitula e rotula o que o outro ganha em detrimento da nossa fé. Bênção é o que a gente está pedindo a Deus. É o que a gente acredita que Deus vai dar para nós. Talvez para aquele que é ímpio é uma conquista. E talvez nem tenha tanta importância como se nós tivéssemos conquistado que se fosse uma bênção. Não pode falar. Porque como eles não têm a presença de Deus, por mais milionário que ele seja, ele vai ser lançado. Isso mesmo. É uma aviso interessante. É um alerta, né? Talvez a gente brigue tanto por uma riqueza, por uma conquista, mas na verdade a gente perde a nossa paz. Quantas pessoas, irmãos, eu conheço pessoas lá onde eu trabalho, salários, o Ivan já foi lá, salários exorbitantes. Mas as pessoas, elas não têm paz. Os casais não têm mais amor. Sabe o que a mulher fala assim? Olha, eu não aguento mais porque ele só quer manhã até a noite, chega em casa, toma banho e vai dormir. Não dá atenção para o filho. Ele fala com o filho via Skype. E terceiriza a educação. Isso. Será que vale a pena a gente ter tudo isso, irmãos? E perder aquela sensibilidade da palavra de Deus no educar, no criar, no orientar, sabe? De ter acesso às pessoas. Tem gente que é limitado às pessoas, tem que sair num carro blindado, tem que sair com segurança. Será que isso vale a pena? Né? Aí Deus, ele nos remete, ele já dá aquilo que a gente precisa, né? Que é o comer, que é o vestir. Isso já está de bom tamanho. E mais do que isso que o irmão Edmilson leu. Essas pessoas, elas entram no território de areia movediça. A qualquer momento eles podem perder tudo. E eles estão ligados a isso, né? Aí, o irmão Edmilson está nos ajudando. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. É isso mesmo. E se perder tudo, acaba fazendo o quê? Se suicidando, né? E a gente tem a paz de Cristo no nosso coração. Isso, irmãos, excede. Olha, nós estamos vivendo um momento de crise, nós estamos vivendo um momento de pandemia, mas olha, acima de tudo, o que nos conforta, eu sei que é a máscara, o gel, o distanciamento social, mas é a paz de Cristo. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela não está ligada a essa vida. Se Deus ele resolver ceifar ou levar-nos, ou nos arrebatarmos de forma individual, nós sabemos que nós não morremos. Nós estaremos na eternidade com Cristo. E essa é a vontade do Senhor. Então, nós temos essa paz. Eles não, eles ficam desesperados. Estão entubados, já ficam desesperados, porque eles não sabem o que vai acontecer na sua vida futura, mas nós já sabemos. Nós já sabemos, nós temos a certeza que estaremos com Cristo. Então, é interessante o que o salmista fala, e é interessante que nós devemos observar. Isso tudo a gente precisa lembrar todos os dias, gente. Ou não? Porque amanhã chegará alguém falando as mesmas palavras que falaram para o salmista, e ele começa a duvidar, mas se lembra no Salmo 73. Se remete ao Salmo 73 e lê, e começa a observar, e seu coração vai começar a ficar tranquilo na presença do Senhor. Em Malaquias, no capítulo 3, o verso 15 e 17, já para nós caminharmos para finalizar aqui, Malaquias, capítulo 3, e o versículo 17. 15, 16 e 17.
Malaquias, capítulo 3, versículo 15, capítulo 3, versículo 15, 16 e 17. Quem achou, quiser ler, pode ler, viu, irmãos? Ora, pois, nós reputamos bem-aventurados os soberbos, talvez por mera impiedade se edificam. Sim, eles temem ao Senhor e escapam. Só aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seus companheiros, e o Senhor é terrível. E há um memorial escrito para que temem ao Senhor e para os que temem ao Senhor. 17. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia em que farei, serão para mim particular tesouro, como para o zen, como um homem bom para seu filho que serve. Veja, Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e ao que não. graças a Deus. O verso 15, só para me finalizar, 16, diz assim: há um memorial diante dele. Há um memorial. De tudo que nós fazemos, de tudo que nós realizamos, Deus está registrando nesse memorial. Que nós possamos, eu preciso finalizar, que nós possamos guardar isso que foi dito aqui nessa manhã. Irmãos, viva uma vida conforme a vontade do Senhor. Uma vida em santificação, não toque em coisas imundas, ande de forma digna e guarde os mandamentos do Senhor. Sabe por quê? Porque você vai viver a bênção do Senhor no crescimento, no chamado e na sua vida de salvo na presença de Deus. Que Deus os abençoe. Espero ter cooperado para que nós possamos crescer mais na presença do Senhor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém? Um hino? Dá para cantar ainda? Vamos cantar o 225, irmãos? (225). Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz. Valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, se
está aqui também na edição, Hebreus 12, 14, né? Seguir a paz com todos e a santificação a qual ninguém verás a Deus. Servimos um Deus que é 3 vezes santo e requer de nós santidade para encontrar com Ele. Nós vamos orar, agradecer a Deus por essa manhã, que nós passamos aqui do aprendizado da palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos por essa manhã, Senhor, tão produtiva de ensinamento da sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo teu filho, nosso irmão Cleiton, que ministrou, Pai, esta aula, Senhor, de grande importância, Pai, nos valores cristãos para a nossa vida, e que nós possamos, Senhor, viver uma vida de santidade, de retidão, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está prestes para buscar a sua igreja, e o Senhor vai vir buscar uma igreja santa, purificada, lavada nas vestes do Cordeiro, e que nós possamos santificar a nossa vida, Senhor, até o dia do arrebatamento da sua igreja. Pai, nós rogamos uma bênção especial para todos os seus filhos que nessa manhã se dispuseram de estar aqui, Senhor, para aprender a sua palavra. Pai, que a tua bênção possa alcançar a todos de uma forma especial. Pai, nos dê um domingo abençoado, um culto à noite, Pai, repleto da sua presença. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, irmãos, e juntos nós dizemos amém.